Se você ainda não tem Bitcoin, você pode estar perdendo uma baita de uma oportunidade. Nesses últimos meses, eu venho aumentando minha posição em Bitcoin e meu intuito nesse vídeo é te explicar qual é o meu racional por trás disso. E não é baseado em só opinião, o que é que eu acho sobre o mercado. É baseado em ciência. Eu trouxe aqui um artigo científico que pode embasar um pouco mais da minha estratégia. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Pode até estar um pouco diferente o cenário. Quando eu estava montando essa aula, meu PC travou, deu pau. Eu tive que levar no técnico, então eu estou fazendo aqui tudo improvisado, gravando aqui com o celular, num cenário que eu dei uma improvisada, não é igual aos vídeos, mas eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, esse tipo de conteúdo, porque eu sei que é muito importante e a gente está no provável subida aí do Bitcoin, então tenho que mostrar para vocês. Bora lá pro vídeo, estou fechando aqui os parênteses. Logo quando estourou a crise de 2008, lá do mercado imobiliário americano, todo mundo sofreu algum impacto. Ora, se a maioria dos países tem lastro em dólar, eles compram dólar para fazer reserva de valor, e o dólar sofreu com essa crise, todos os outros países sofreram também. Enquanto o governo americano estava tentando salvar os bancos e as instituições financeiras lá, injetando mais dinheiro na economia, todos os outros países sofriam o efeito dessa atividade na economia. Foi daí que uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto decidiu criar o Bitcoin, que é uma moeda digital. Um objetivo de descentralizar todo o controle dessa moeda. Enquanto nos países existe uma entidade controladora, onde ela determina quanto dinheiro vai ter na economia, quanto é que ela vai investir nos seus negócios, na sua infraestrutura, o Bitcoin veio com a ideia de ninguém controla essa moeda. A ideia de Satoshi Nakamoto, para alguns pode ser até extremista, mas pela época em que foi criada, dá até para entender o seu motivo. As pessoas estavam com muito medo de qual é o valor da minha moeda, do meu país, com o tempo. Ora, se a inflação está aumentando, eu vou perder meu poder de compra. A ideia de Satoshi foi exatamente essa: proteger as pessoas. Com a ideia de descentralização, nenhum governo toma conta dessa moeda. Eu posso fazer transação com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, sem necessidade de algum intermediador tomar conta dessa minha transação. O Bitcoin surgiu lá por volta de 2009, bem desacreditado. É tanto que tem a velha história do entregador de pizza que ganhou 2 Bitcoins pela sua entrega, que hoje ele estaria bilionário com esse valor. Só para você ter uma noção, se você tivesse investido R$1.000 em Bitcoin em 2020, você teria hoje o equivalente a R$200.000. Se tivesse investido lá por volta de 2014, 2015, você teria quase 500 mil. Mas, se você tivesse investido os mesmos R$1.000 lá em 2010, você teria o equivalente a 2 bilhões de reais hoje. Você provavelmente seria a pessoa mais rica do Brasil e estaria entre aí os tops mais ricos do mundo. Mas essa moeda, ela não está cumprindo o seu papel fundamental, que é ser uma moeda de troca. Hoje você não consegue ir na padaria e comprar um pão com Bitcoin. Pelo menos não até agora, não até essa data da gravação do vídeo. Você não consegue comprar um carro só com Bitcoin. São poucos países ainda que aceitam essa moeda como moeda de troca. Então, a sua função principal, que é ser uma moeda, ela ainda não está sendo exercida. O Bitcoin hoje, ele está sendo mais um ativo especulativo do que uma própria moeda. As pessoas estão especulando seus valores, fazendo trade, comprando na baixa, vendendo na alta, usando essa estratégia para poder ganhar dinheiro com essa criptomoeda. E é por causa desse comportamento especulativo que o mercado e vários estudiosos acadêmicos ainda consideram essa moeda só um ativo especulativo, sem valor fundamental, sem uma base sólida que possa ser comparada ao ouro, por exemplo. E muitos ainda dizem que o Bitcoin está sendo uma bolha financeira e vai ser ainda mais uma bolha que vai estourar lá na frente. Só que um artigo recente mostra o contrário. Eu peguei aqui um artigo da International Review of Financial Analysis, onde o seu objetivo é estudar o valor fundamental de um Bitcoin. Para você que não sabe, vou dar uma pausa e explicar como é que funciona para você ter um Bitcoin. Satoshi Nakamoto criou um algoritmo onde uma máquina vai resolver problemas matemáticos e daí, quando ela consegue resolver esse problema matemático, ela ganha um Bitcoin. E essas pessoas, comparada ao ouro, são chamadas de mineradoras, porque a lógica do algoritmo que Satoshi criou era para simular a mineração de ouro, onde os mineradores vão lá nas minas, pegam ouro e transformam aquilo em reserva de valor. A lógica do algoritmo do Bitcoin é muito parecida. É um algoritmo onde você pega a sua máquina, resolve aquele problema matemático e você ganha um Bitcoin por isso. Só que aí tem um problema que Satoshi pensou muito bem. Ele criou um algoritmo
onde a sua criptografia permite perceber quando é que as pessoas estão minerando Bitcoin, se está sendo muito rápido, e aí o algoritmo aprende com isso e se torna mais difícil minerar. Ele passa para a máquina problemas matemáticos mais complexos, logo tornando a mineração mais lenta. Isso foi um objetivo dele para poder controlar o mercado. Não fazer com que todas as pessoas minerassem de uma vez por todas todos os Bitcoins. Porque ele colocou um limite para a mineração de Bitcoin. Então existe um limite máximo para a quantidade de Bitcoin no mercado e que as pessoas ainda estão minerando. E hoje o custo de energia elétrica para a mineração de Bitcoin é altíssimo, chegando a milhões de reais. Se você pegar algumas usinas que são focadas especificamente em mineração de Bitcoin. O preço de placas de vídeo depois da mineração, do boom, lá de 2020 com a pandemia, aumentou demais porque a mineração de Bitcoin ficou muito conhecida, estava dando muito retorno, então tudo isso foi influenciando. Então, basicamente, o custo para você minerar um Bitcoin é você ter uma máquina muito potente juntamente com um custo de energia elétrica muito alto. E no artigo, a autora compara o Bitcoin com o café, que é uma commodity. Enquanto uma empresa é liderada por um CEO, por vários diretores, uma commodity como o café e o Bitcoin que ela compara, ela é controlada pelo mercado. É oferta e demanda e o quanto estão disponíveis aqueles materiais no momento. E se em ações você consegue medir quanto é que vale ela de fato, baseado em lucros futuros, distribuição de dividendos, enquanto o café e o Bitcoin você baseia com seus custos de produção. Ele vale aquilo que está custando para produzir. Essa foi a hipótese do artigo. Todos os métodos estatísticos que estão lá no artigo, os métodos estatísticos que a autora usou no artigo, não rejeitaram a hipótese. Mostrou que os custos de produção do Bitcoin está relacionado com o preço do ativo. Então, enquanto algumas pessoas falam que é uma bolha financeira, a estatística mostra que os seus custos de produção estão relacionados com o preço daquele ativo. Então, quando o Bitcoin está subindo muito o preço, o algoritmo fica mais complexo, então eleva os custos de produção, de mineração da própria criptomoeda, fazendo assim com que fique mais difícil. Lá no artigo, eu vou mostrar aqui para vocês, eles fizeram um gráfico de relação entre a quantidade de Bitcoins, o preço dele e a dificuldade que o algoritmo coloca. Então, quanto mais difícil, mais encarece o preço de produção, logo fica mais caro. Então, quando a demanda está subindo muito, o preço está subindo muito, fica mais caro ainda de produzir. Logo, a demanda posteriormente cai e o preço do Bitcoin cai junto com ela. É por esse motivo que, depois dessas duas últimas altas em 2025, que o Bitcoin chegou a bater 126 mil dólares lá em julho e outubro, logo após outubro, o Bitcoin só cai, só vem perdendo valor. Então, na minha análise, eu percebendo isso, eu comecei a aumentar mais a minha posição. Entenda, toda essa minha movimentação é baseada em uma estratégia. Eu tenho minha carteira de investimentos, onde eu tenho ativos de segurança e de liquidez, e eu posso, a partir dessa estratégia, me permitir a colocar mais Bitcoin, porque toda a minha estratégia já está respaldada para me proteger. Ou seja, eu não estou colocando todo o meu dinheiro só no Bitcoin. Tem uma lógica por trás. Tem toda uma estratégia de investimento que é baseada na minha carteira. E eu queria saber de você se faz sentido essa lógica, se você está comprando também, e se você não tem, se pretende comprar. Eu vou disponibilizar o artigo aqui na descrição do vídeo, e se você gostou, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar aquele joinha, que isso é muito importante para a gente crescer e trazer mais conteúdo para cá. Bom, talvez a partir de agora você enxergue o Bitcoin com outros olhos. Te espero no próximo vídeo. Valeu!